Olá, você que chegou a este vídeo aqui, olha só, hein? Este é o segundo e último vídeo. No primeiro vídeo, questões de 1 a 25 sobre LOAS. LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social. Neste vídeo, nesse vídeo número 2, vamos ver mais 25 questões e esgotamos a lei toda. E vocês vão aprender, olha, em apenas 2 aulas aí, saber um pouco mais sobre LOAS. Certo? Então, já deixa sua inscrição, seu like, seu gostei, ajuda aqui o canal, tá bom? Vamos lá, estamos na questão número 26, acompanhe na tela aí comigo, tá bom? Qual o papel da sociedade civil, a população em geral, né? Na política de assistência social? Olha, se você estiver vendo e não sabe nem o que é o LOAS nem nada, assista o vídeo número 1, tá bom? Lá você vê as primeiras 25 questões. Aqui é o vídeo 2 sobre LOAS e só 2 aulinhas aí, ó, você que se prepara para assistência social, psicólogo, importantíssimo esse LOAS, hein? A LOAS, né? Lei Orgânica da Assistência Social. Qual é o papel da sociedade civil na política de assistência social? A sociedade civil participa por meio de organizações como ONGs, associações e conselhos atuando no planejamento, execução e controle social das políticas públicas, além de oferecer serviços complementares à rede pública. Sociedade civil presta serviço, tá bom? Inclusive aqueles casos de acolhimento que a gente viu no finalzinho da aula número 1, acolhimento da mulher, situação de violência familiar ou da criança, do adolescente, também vítima de violência, abuso e tudo mais. Esses abrigos muitas vezes são justamente a sociedade civil que presta esse tipo de serviço. E esses convênios feitos entre o governo e essas entidades acaba ampliando ou prestando serviço aí dentro desse conjunto aí de prestação na gestão da assistência social. 27. Quais são os instrumentos de gestão do SUAS? Pessoal, para entender aí o que é o SUAS e tudo mais, remetam lá ao vídeo 1, tá? Principalmente na última parte dele, tá ok? Os principais instrumentos de gestão do SUAS incluem planos de assistência social, que estabelecem as metas, né, e ações para cada esfera de governo, municipal, estadual e também distrital, Distrito Federal. Fundos de assistência social, mecanismos financeiros para gerenciar recursos. Lembra que a gente viu o FNAS na aula anterior? Relatório de gestão avaliam a execução das políticas públicas. Sistema de informação monitora e organiza dados sobre a execução dos serviços e benefícios. 28. A gente já viu isso, eu só estou recapitulando, tá? Quais os serviços são oferecidos no âmbito da proteção básica? Bem, a proteção social básica oferece serviços como convivência e fortalecimento de vínculos, convivência e estabelecimento de vínculos, isso aqui é oferecido pelos CRAS, acompanhamento familiar pelo PAIF, Programa de Atenção Integral à Família, e encaminhamento a serviços de saúde, educação e outros programas sociais. 29. O que é o Programa de Atenção Integral à Família? O Programa de Atenção Integral à Família, o PAIF. O PAIF é um programa de proteção social básica desenvolvido no CRAS, já mencionei acima, que promove ações de fortalecimento de vínculos familiares, acompanhamento social e prevenção de situação de risco por meio de atendimentos individuais e coletivos. 30. Como a LOAS é a lei, tá? Não confunda LOAS com o benefício de prestação continuada, que é um salário mínimo, enfim, como a gente viu no início da aula anterior. Como a LOAS garante a transparência no uso de recursos, a LOAS exige que os gestores da assistência social apresentem relatórios periódicos de gestão e prestação de contas aos conselhos de assistência social, que têm participação popular, e do governo, 50%, tá? E aos órgãos de controle interno e externo, garantindo transparência no uso de recursos. 31. O que são benefícios eventuais na assistência social?
isso na aula anterior também. Benefícios eventuais são prestações temporárias, não continuadas, destinadas a atender necessidades específicas de indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade ou emergência. Quais são eles? Auxílio por nascimento, por morte, calamidade e outras situações imprevistas. 32. Como os benefícios eventuais são regulamentados? Os benefícios eventuais são regulamentados pelos conselhos de assistência social em cada esfera de governo, que município, estado, Distrito Federal e União, se for o caso, que definem critérios, valores e formas de acesso, respeitando as necessidades locais e as diretrizes nacionais. Quem dá é o Ministério, né, da Assistência Social. 33. Quais são os tipos de serviços de proteção social de média complexidade? Bem, a proteção social de média complexidade oferece serviços especializados a indivíduos, a famílias em situação de risco social, como atendimento à vítima de violência doméstica, orientação jurídica psicossocial, acompanhamento de família em processo de reintegração. CREAS que faz isso, né, pessoal? Ok? Quais serviços de alta complexidade previstos no LOAS? Serviço de alta complexidade, abrigos para criança e adolescente, aí já não é nem CRAS, nem CREAS. Ó, crianças, adolescentes, vítimas de violência e idosos. Acolhimento de pessoas em situação de rua, né? Tá aqui algo a mais para complementar o que a gente já mencionou anteriormente. Serviço de acolhimento familiar e institucional para pessoas em situação de risco. Lembrando, criança, adolescentes, mulher em situação de violência, pessoas em situação de rua. 35. Como os estados e municípios devem organizar os fundos de assistência social? Cada estado e município deve instituir e manter um fundo de assistência social. Cada estado e município. Então, tanto o estado tem um fundo de assistência social quanto os municípios, que é um instrumento financeiro e orçamentário, vai receber recursos federais do FNAS, tá? Que é o fundo para isso, responsável pela gestão dos recursos destinados à execução de política de assistência. Então, cada estado tem que, e município tem que instituir, criar e manter o Fundo de Assistência Social, tá? O FAS. Ok, prosseguindo aí, 36. Quem compõe os conselhos de assistência? Aqui não é fundo mais, é conselho, hein? Conselhos de assistência social são compostos por representantes do governo e da sociedade civil em igual número. A gente chama isso de paridade, tá? Na sociedade civil, incluem-se representantes de organização de assistência social, trabalhadores do setor e também usuário. 37. Qual é a função dos relatórios de gestão no SUAS? Pessoal, o relatório de gestão são instrumentos de avaliação e monitoramento das ações realizadas pela assistência social. Eles devem ser apresentados periodicamente aos conselhos de assistência social e aos órgãos de controle para garantir a transparência e a eficácia das políticas públicas. Relatório de gestão, então, instrumento de avaliação, monitoramento das ações de assistência social. São apresentados por quem? Para quem? Para os conselhos de assistência social e órgãos de controle para garantir transparência na aplicação de verba e na conclusão, né, dos programas. 38. Qual o papel das entidades privadas no SUAS? Pessoal, as entidades privadas sem fins lucrativos podem complementar a rede pública de assistência social, desde que inscrita nos conselhos de assistência social e que atuem em conformidade com as diretrizes e normas do SUAS. Ok? Então, em geral, tem que ter 1 ano de funcionamento aí para fazer esse convênio. 39. Como é garantida a participação da sociedade civil na assistência social? Como é que se garante isso?
A participação social é garantida por meio da presença de representantes nos conselhos de assistência social, na formulação de políticas públicas, na fiscalização e na oferta de serviços complementares à rede pública. A gente já viu, é que isso é tão importante que a gente retoma aqui. Quais são as penalidades para entidades que descumprirem as diretrizes do SUAS? As entidades que descumprirem as diretrizes do SUAS podem sofrer sanções como suspensão do repasse de recursos públicos, seria o mais sério, descredenciamento dos conselhos de assistência social, responsabilização administrativa e judicial, conforme o caso. Então, se não cumprir as diretrizes, pode ter suspenso o repasse de verbas, ser descredenciado e ainda ser responsabilizado administrativa, civil e até penalmente, tá? Conforme o caso. 41. O que acontece se o município não instituir o Fundo de Assistência Social? Perdão, pessoal. Caso o município não institua seu Fundo de Assistência Social, ele ficará impedido de receber os recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, o FNAS. Então, os municípios têm que instituir o FAS para receber verbas do FNAS. 42. Como os critérios de elegibilidade para benefícios são definidos no SUAS? Os critérios de elegibilidade, ou seja, quem vai receber as verbas, são estabelecidos por lei, regulamentos específicos e normativos dos Conselhos de Assistência Social, considerando aspectos como renda per capita, situação de vulnerabilidade de riscos sociais e enfrentamentos pela família ou indivíduo. Veja, quais critérios de elegibilidade para benefícios, para receber os benefícios por parte das pessoas que precisam desses benefícios. Desculpem, não por parte das entidades, mas das pessoas. Bem, é a lei que normatiza, por exemplo, a gente viu na primeira aula aqui que a renda per capita não pode ser de mais de 1/4 do salário mínimo, se for idoso, ter 65 anos ou mais, e tem que ter as situações de riscos para a família ou individuais mesmo. 43. Quais são os principais desafios na implementação do SUAS? Pessoal, o principal desafio é garantir a universalização do acesso aos serviços socioassistenciais em todo o território, já que o Brasil é muito grande, então o desafio é grande. Superar desigualdades regionais na distribuição de recursos, certo? Fazer uma distribuição mais equilibrada. Capacitar e manter profissionais especializados, é muito importante. E fortalecer o controle social e a articulação entre os entes federativos, os municípios, estados e tudo mais. 44. Quais são os princípios éticos que devem nortear a atuação dos profissionais no SUAS? Princípios éticos são respeito à dignidade, autonomia e direitos humanos do usuário, não discriminação por raça, gênero, orientação sexual, religião ou condição social, compromisso com a justiça e equidade no atendimento. Esse é um reforço lá do artigo 4º, tá? 45. O que são os indicadores de vulnerabilidade social no SUAS? Pessoal, indicador de vulnerabilidade são ferramentas para mapear e monitorar situações de vulnerabilidade e risco social em indivíduos e em famílias, servindo para orientar a priorização de ações, programas e alocação de recursos. Indicador de vulnerabilidade social, indicador de vulnerabilidade social, IVA, é muito conhecido, tá? E através dele que se orienta a destinação e a priorização de ações, de programas e de verbas, recursos, tá? 46. Como são fiscalizados os recursos repassados pelo FNAS? Os recursos do FNAS são fiscalizados por conselhos de assistência social, órgãos de controle interno e externo, como tribunais de contas do Estado, né, da União, e auditorias realizadas pelo governo federal. Então, fiscalização de fundo que é nacional tem que ter envolvimento de órgãos federais.
Então tem, por exemplo, Tribunal de Contas, principalmente da União, auditorias realizadas pelo governo federal, né? E conselhos de assistência social. 47. Quais são os instrumentos de controle social no âmbito do LOAS? Instrumento de controle: Conselho de Assistência Social, conferências de assistência social, relatórios de gestão apresentados publicamente. Então, principais instrumentos de controle social: Conselho de Assistência Social, conferências de assistência social e relatório de gestão apresentados publicamente. 48. Qual é a periodicidade das conferências de assistência social? As conferências de assistência social devem ser realizadas periodicamente, geralmente a cada 4 anos, com o objetivo de avaliar, propor e deliberar diretrizes para a política de assistência social em todas as esferas do governo. Então, as conferências de assistência social, realizadas periodicamente, geralmente a cada 4 anos, com o objetivo de avaliar, propor e deliberar diretrizes para a política de assistência social em todas as esferas de governo. 49. Quais são os objetivos das conferências de assistência social? Bem, avaliar a implementação de políticas de assistência social. Então, o objetivo das conferências: avaliar a implementação das políticas de assistência social, propor avanços e ajustes nas diretrizes do SUAS, fortalecer a articulação entre os diferentes níveis de governo e a sociedade civil. Então, conferências têm por objetivo avaliar a implementação das políticas de assistência social, propor avanços e ajustes nas diretrizes do SUAS e fortalecer a articulação entre os níveis municipal, estadual e federal. 50. Última questão aqui, né, sobre a LOAS. Como a LOAS promove a articulação com as outras políticas públicas? Pessoal, a LOAS, ela promove a articulação com políticas de saúde, educação, trabalho e habitação para garantir que as famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade tenham acesso integral aos direitos sociais, fortalecendo sua economia e cidadania. Ok? Algumas questões são mesmo repetitivas, mas para ficarem bem fixadas aí na nossa cabeça. É isso, pessoal. Quer adquirir o PDF de aula com a lei, tem aula sobre a lei, tem questionários que caem em concurso, tem estudos de caso até, no caso da Lei Maria da Penha, mas aqui é LOAS, e também esse questionário com 50 questões, fácil. Explica esse direito, tá aqui em cima, explica esse direito concursos.com, apenas R$ 9,90. Se inscreva aí no canal, hein? Deixe o seu like, seu gostei. Eu sou o professor Arcângelo aqui. Tchau, pessoal.